Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Mais que uma redundância ou clichê, o Brasil brasileiro é uma expressão da nossa cultura que herdamos do passado. Ela representa a busca pela afirmação daquilo que nos identifica e nos faz diferentes de outros povos desse planeta. Algo que desperte um sentimento de exaltação das qualidades de uma experiência singular de civilização, que resultou do encontro entre o velho e o novo mundo. Mas o Brasil sempre abrigou muitos Brasis na sua história e na sua bela geografia. Antes mesmo de se tornar o Brasil dos brasileiros, foi a Pindorama dos índios, a terra da Vera Cruz lusitana, e o destino forçado e cruel de várias etnias trazidas da África. Mas o curioso é que durante um certo tempo do seu passado, o Brasil também foi francês, espanhol e holandês. Quando os primeiros portugueses chegaram às terras que viriam a ser o Brasil, aquilo que enxergaram com os próprios olhos acabou virando um segredo de Estado. Por conveniências políticas e diplomáticas e o pouco interesse em divulgar a sua nova façanha, as crônicas portuguesas sobre o descobrimento, assim como os primeiros capítulos de nossa história, ficaram dispersos e inacessíveis até meados do século XIX, quando foram resgatados por nossos primeiros historiadores durante o processo de independência, ajudando na reconstituição e na reinvenção do passado dessa nação recém-nascida. Apesar do sigilo português, do isolamento geográfico e da proibição da presença de forasteiros em suas terras, as primeiras notícias e imagens do Brasil ficaram registradas nos mapas, diários e relatos de viajantes estrangeiros que alcançavam a costa brasileira por acaso, curiosidade, cobiça ou missão. Logo após o descobrimento, e ao longo de todo o século XVI, as narrativas de viagem de navegadores ilustres, corsários sem escrúpulos, religiosos e aventureiros de variada espécie foram sendo publicadas na Europa e descreveram aos seus leitores as virtudes e os defeitos de um lugar muitas vezes comparado a um paraíso terrestre. Ou a periferia do inferno. Mas para que esse paraíso fosse desfrutado em vida, ou alimentasse o desejo de fortuna, fartura e conquista da concorrência, além de desafiar a vigilância e a paciência ibéricas, era preciso superar a hostilidade da natureza, dominada por seres demoníacos e estranhas criaturas. Uma gente sem roupa, sem vergonha, sem lei, sem fé e sem rei, capaz de devorar inimigos e visitantes inconvenientes em assombrosos banquetes canibais.
Enquanto Portugal voltava seus olhos e exércitos para o Oriente, durante longos anos, marinheiros e piratas de outras terras, sedentos de riqueza ou carentes de necessidades vitais, desvendavam o segredo de nossas Índias. Você tem boniteza e a natureza. Invadindo o vulnerável litoral da colônia, desafiando o Tratado de Tordesilhas de 1494, aventureiros traficavam o pau-brasil e espécies exóticas de nossa fauna e flora, vivendo em pecado e conspirando com os nativos descontentes para conquistar à força aquilo que as coroas de Portugal e Espanha alegavam possuir por direito divino. Quer dizer que você é diferente dessa gente que finge querer. Em junho de 1612, uma expedição francesa comandada pelos oficiais de marinha Daniel de Latouche e François de Razilly, à frente de 500 colonos, desembarcam numa ilha do litoral do Maranhão, mais tarde batizada Saint-Louis. Com o apoio discreto da rainha regente Maria de Médici, o objetivo da missão era instalar uma feitoria naquela região ainda pouco conhecida dos portugueses e fundar ali uma colônia francesa no Novo Mundo. A história da chamada França Equinocial está registrada nas várias cartas e narrativas produzidas pelos missionários capuchinhos que acompanharam a expedição para pregar a verdadeira fé e promover a salvação das almas de tapuias e tupinambás. Entre esses documentos estão os relatos dos freis Claude d'Abbeville e Yves d'Evreux, publicados em 1614 e 1615. Os dois capuchinhos eram missionários, não é? Então eles foram com o objetivo de catequizar os índios. Eles têm a consciência de que eles vêm para uma outra realidade e eu acho que o mérito é de que eles procuram, no caso desses dois, de que eles procuram salvar a alma dos índios, mas tendo um olhar, digamos assim, de procurar entender o que os índios faziam e como se comportavam. Mais uma vez, a natureza fértil e o modo de vida dos índios brasileiros foram trazidos ao primeiro plano das disputas pelo Novo Mundo. Mas o olhar religioso ganhou um componente político até ali inédito nos relatos. Nesse período, século XVII e XVIII, a catequese tinha necessariamente que levar em consideração os comportamentos. Como é a área, como as pessoas se comportam, quais são as suas divindades, digamos assim. Então, e a partir disso, eles vão montar uma estratégia de catequese. A despeito do esforço dos jesuítas, colonos portugueses e espanhóis promoviam perseguições, escravização e o extermínio das populações nativas em nome do avanço da civilização. Em contraposição a essa violência, d'Abbeville e d'Evreux pregaram a tolerância, a doçura no trato e a conversão pacífica dos nativos pela força do Evangelho. Na ausência dos conflitos religiosos ocorridos na França Antártica, nem mesmo a nudez das mulheres nativas deveria pôr em risco a empreitada. Tal costume, horrível e brutal, era bem menos perigoso que os atrativos lúbricos das mundanas de França, que dão origem a pecados mortais que arruinam as almas. Eles criticam mais, digamos, aquela vida em liberdade, né? O concubinato dos europeus com as índias. Né? Desde que o índio fosse convertido e entrasse, digamos, no padrão, na forma europeia, eles pretendem, então, batizar as índias para que elas possam ter um relacionamento dentro das normas da igreja com os europeus. Em nome de Deus, o bárbaro canibal daria lugar ao bom selvagem. A imagem do selvagem convertido foi transformada no símbolo do sucesso missionário da expedição. As ilustrações do relato do Frei d'Abbeville representam os selvagens vestidos à moda francesa e com os respectivos nomes de batismo. Foram levados diante do rei da França na condição de embaixadores tupinambás.
para que declarassem sua total submissão ao soberano e seu reino, e serem exibidos em solenidades que buscariam atrair novos investidores. É que o Abbeville e o Yves Devreux, eles interessados em continuar a catequese no Brasil, eles vão relatar para a Europa e para os seus superiores que a catequese é mais bem sucedida do que ela foi na realidade. A campanha não conseguiu o resultado esperado, e a aproximação entre as coroas de França e Espanha, simbolizada no casamento do infante Luís XIII com Ana de Áustria, primogênita do rei espanhol Filipe III, precipitaria o fim da França equinocial em 1615, com a capitulação dos franceses e a retomada do Maranhão pelas forças portuguesas. Os portugueses reagem. Os portugueses começam a reagir e a se interessar pelo Maranhão. E a coroa francesa, ela já havia sido reticente em instalar a França equinocial. A França vai começar a se interessar pelo norte da África, aquela região, Marrocos, Tunísia, que vai ser realmente o grande filão colonial, digamos assim, da França. Já há uma visão muito concreta dessas novas possibilidades no comércio de especiarias, já há um mapeamento do Oriente, há um mapeamento bem mais preciso do Oriente, e então nesse momento a coroa francesa deixa de apoiar a França equinocial, e com o apoio apenas religioso, ela não tem como ir para adiante. Após a conquista do Maranhão, em 1615, foi sob o domínio ibérico que as fronteiras da colônia portuguesa começaram a se expandir para o interior, na busca de ouro e riquezas minerais, enquanto a cultura do açúcar apontava o potencial econômico do Nordeste. A possibilidade da construção de um Império Atlântico, que alimentou o projeto hegemônico da coroa espanhola, interferia no equilíbrio das forças do velho continente e feria os interesses políticos e comerciais de velhos inimigos. As navegações holandesas para o Extremo Oriente começaram nos últimos anos do século XVI. Eles só se viraram para o Brasil depois de 1621, por razões políticas e diplomáticas ligadas à guerra de independência que a Holanda mantinha então contra a Espanha. As tropas espanholas ocuparam pelo menos parte do que são hoje os Países Baixos, até a paz de Münster, de 1648. É que a guerra com a Espanha tinha cortado o comércio holandês de alguns produtos que não se dispunham no norte da Europa, mas que eram essenciais para a economia holandesa. Sobretudo o sal, que era essencial para a grande indústria holandesa da época, que era o arenque, que era a pesca, a produção e a exportação de arenque para o norte da Europa, que era o sal de Setúbal, que é uma cidade do sul de Portugal, onde havia essas enormes salinas. Os holandeses se viram privados também das chamadas drogas da Índia, quer dizer, o que eram, na verdade, as especiarias que vinham do Oriente. Em maio de 1624, patrocinada pela poderosa Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, uma armada constituída de 26 navios, 500 canhões e 3.300 homens, entre marinheiros e soldados, despontou na Baía de Todos os Santos e acabou por conquistar a cidade de São Salvador, capital da colônia brasileira, desde 1549. Mas a primeira tentativa de ocupação do Brasil pelos holandeses acabou durando apenas um ano. Graças às guerrilhas de resistência dos luso-brasileiros e ao apoio de uma armada de 52 navios e 12.000 homens enviada pela coroa espanhola em 1625, resultando na retirada envergonhada das tropas invasoras. Mas a promessa de lucros, a localização estratégica do Brasil e um golpe de sorte levariam a companhia a fazer uma segunda investida. Em 1628, o experiente corsário Pitt Heyn intercepta a fabulosa Frota da Prata espanhola no Caribe. E
Parte dessa fortuna acaba financiando a invasão de Pernambuco pelas tropas batavas a partir de 1630, resultando na conquista de Olinda e Recife. Foi uma experiência riquíssima por uma razão simples. No caso de outras ocupações do território brasileiro, como os franceses no Maranhão e no Rio de Janeiro, por exemplo, foram ocupações efêmeras. Quando os franceses chegaram no Maranhão ou chegaram no Rio de Janeiro, eles não encontraram uma sociedade colonial portuguesa. Eles encontraram tribos indígenas que povoando o litoral do Maranhão e do Rio de Janeiro. A ocupação holandesa no Nordeste durou 24 anos. Quando os holandeses chegaram em 1630, eles encontraram uma sociedade colonial portuguesa instalada no Nordeste que já havia sedimentado há quase 100 anos. O Brasil, no começo do século XVII, já era a principal colônia portuguesa, comercialmente falando. Quando os holandeses chegam no Recife, em Pernambuco, eles já encontram 162 engenhos de açúcar moentes e correntes. De modo que o choque de cultura entre holandeses e portugueses verificou-se num grau que não se podia dar nos outros locais. O que não significa que não tenha havido aqui choque religioso e problemas de adaptação cultural. Nós temos dois conjuntos de relatos, de narrativas acerca do período holandês. E cada um desses conjuntos se compõe de subgêneros, né? Fontes administrativas da Companhia das Índias Ocidentais, fontes ibéricas, livros de inventário da natureza, dos povos, né? Até processo da Inquisição, que o Santo Ofício produziu um dossiê riquíssimo em informação sobre o período holandês. E, sobretudo, crônicas de guerra, né? Que, em meio à narrativa dos episódios bélicos, falava dos atores sociais, do tipo de guerra que se fazia, a chamada Guerra Brasílica, que era uma guerra de escaramuça, né? Que permite acompanhar pelas margens, né, o período de dominação holandesa e a própria insurreição pernambucana, né? Você tem um diário de um soldado alemão que militou aqui durante 2 anos, chamado Ambrósio Richthofen. Um relato da conquista de Olinda pelo capelão do almirante que chefiava a frota que invadiu Pernambuco. O nome do capelão era Baars, que tem uma descrição muito boa de Olinda. Você tem o diário de um membro do alto governo holandês, chamado Hendrik Hecks, sobre os últimos anos do Brasil holandês. Um holandês chamado Johan Nieuwhof escreveu um livro para defender a atuação do governo holandês do Brasil holandês que tinha sucedido Nassau. Então é um livro que é basicamente sobre os acontecimentos de 1644 e de 1645, os inícios da revolta luso-brasileira contra o domínio holandês. Agora, misturado a isso, tem uma série de observações que ele faz sobre flora e fauna. O outro grande relato é o livro escrito em francês, por um francês também, funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, chamado Pierre Moreau. É uma narrativa dos anos que ele viveu lá, mais ou menos nos anos, um pouco depois dos anos de Nieuwhof. A ocupação holandesa teve o seu clímax com a chegada do conde Maurício de Nassau, em Recife, em 1637. Nascido na cidade de Dillenburg, atual Alemanha, de origem nobre e protestante, ingressou na carreira militar a serviço dos Países Baixos na guerra contra os espanhóis. Contratado pela Companhia das Índias Ocidentais, foi nomeado governador do Brasil holandês, tendo como missão controlar o conturbado ambiente social e reorganizar a economia açucareira da colônia em defesa dos lucros da empresa multinacional. Foi, no meu modo de ver, um governante muito competente, não é? Pelo menos para administrar os conflitos que havia latentes, né, entre os interesses comerciais da Companhia das Índias e os interesses dos senhores de engenho, luso-brasileiros, né? E também para administrar a verdadeira Babel religiosa que era o Pernambuco holandês, sobretudo Recife, né? Tinha um sínodo calvinista
Tinha a sinagoga dos judeus portugueses. Até católicos, que eram os inimigos por excelência dos holandeses, calvinistas, podiam manter a sua fé. Nassau vivia com a cabeça cheia das queixas que os católicos faziam dos calvinistas, que os calvinistas faziam dos judeus, e etc. A vida dele era moderar esses extremismos religiosos que ele encontrou aqui. E o governo holandês viu os índios como aliados importantíssimos nas guerras pernambucanas, né? A coisa se resumia a tentar formar as crianças indígenas no cristianismo reformado, não é? E em tentar conter digamos, a incontinência da soldadesca que vivia bêbada, vivia em bordéis. Era um exército tremendamente plurinacional. Somente 40% ou 50% dos soldados holandeses eram holandeses. Quando falamos holandês, não são só holandeses, são holandeses, zelandeses, guelders, gente das 7 províncias da República das Províncias Unidas, né? A maioria eram alemães, o que hoje chamaríamos de belgas, compreende? E ingleses e franceses. Mercenários de todas as procedências. Por sua formação humanista e conveniências políticas, Nassau acabou trazendo ao Brasil uma comitiva composta por artífices, cientistas e artistas que o ajudariam a reconstruir e promover melhorias urbanas e culturais que transformariam Recife na mais notável cidade das Américas de seu tempo. O que resultou no Recife, principalmente, de melhorias urbanas, construções, tem a ver com a criação de um ambiente de governança, de um ambiente palaciano, não é? Para as autoridades holandesas, especialmente para o Nassau, não é? Cientistas e artistas também seriam responsáveis por reunir o mais variado conjunto de informações sobre o Brasil produzido desde o descobrimento até as primeiras décadas do século XIX. O primeiro grande aristocrata europeu que via para os trópicos. Era um homem que tinha uma paixão pelo conhecimento e pelo que nós poderíamos chamar hoje de ciência. Era um homem extraordinariamente civilizado e sofisticado, entendeu a oportunidade, entendeu que ele, ao vir ao Brasil, estaria quase indo à Lua. Era uma oportunidade excepcional de levar de volta para a Europa informações científicas e topográficas únicas. Aproveitar o ensejo de que se estava ali, né, para explorar o açúcar e etc., para colher informações, né, e trabalhar essas informações, publicar essas informações. E informações não só por escrito, mas também por meio iconográfico. Nós tínhamos uma representação iconográfica em livros publicados na Europa, feita por pessoas que não tinham estado no Brasil. A confiabilidade do retrato é pequena. Essa é a primeira iconografia que nós temos em série do período colonial. Ali a gente vai ter um grupo de artistas que foi trazido para cá, não é, para as terras do Brasil, para construir uma iconografia particular. Ao retornar à Europa em 1644, Nassau confiou boa parte desse material a um famoso erudito chamado Gaspar Barléu, para que compusesse uma obra sobre os feitos do conde durante os 7 anos que passara no Brasil. O Rerum per Octennium em Brasília, história dos feitos recentemente praticados durante 8 anos no Brasil, publicado em 1647. O Barléu nunca veio ao Brasil. É uma história do período do governo nassoviano que Nassau contratou, porque Nassau tinha um senso agudo da autopromoção. O Barléu faz uma apologia do Nassau, não é? Das realizações do Nassau, da habilidade do Nassau em administrar conflitos e tensões. Barléu reuniu mapas e plantas dos núcleos urbanos e fortificações.
elaborados pelo cartógrafo e botânico Georg Markgraf. E gravuras retratando cenas, paisagens e vistas, com os desenhos de autoria de Franz Post. Para descrever e relatar a campanha desse herói civilizador dos trópicos, disposto a interferir numa realidade dominada pela cultura do açúcar. Em torno da qual se desenvolvia uma sociedade primitiva e já misturada, entregues ao ócio e à libidinagem, como se não houvesse pecado nesse lado de baixo do Equador. Foi muito importante para essa nostalgia nassoviana que se construiu no Brasil, que no limite apregoava que o Brasil teria sido melhor se fosse colonizado pelos holandeses, né? As primeiras imagens autênticas, quer dizer, feitas por artistas que estavam no Brasil, são as dos artistas trazidos pelo Maurício Nassau por volta em 1637 no Nordeste. Nesse momento, os artistas eles estão trabalhando sob as ordens dos cientistas. Membros do aparelho científico, digamos assim. Todo mundo era garoto. O Maurício Nassau tinha 32 anos, o Franz Post tinha 25, o Eckau tinha 26, os cientistas também estavam nessa faixa de 20 e tantos, os médicos, e todo mundo saiu coletando dados sobre o Brasil. Uma terra tão fértil e generosa que levou o médico e naturalista Willem Piso, o botânico Markgraf e o jovem pintor Albert Eckau a produzirem a Historia Naturalis Brasiliae, um extraordinário inventário da natureza tropical, composto de imagens e descrições de plantas e animais do Brasil, e inéditos estudos sobre doenças, terapias e costumes indígenas. Eram pintores, né, da elite, né, que tinham tido uma formação acadêmica, então eles estão já senhores dessa cultura, né, de representação da natureza, né, que vem do Renascimento. Né. Esse interesse em representar as plantas, as pedras, as paisagens, tem um interesse de catalogação quase das espécies. É uma visão classificatória, né, da natureza que vai dar no iluminismo, né, no enciclopedismo. Né. Tem um caráter também de ser um objeto valioso, bonito, estético. Né. É científico, mas é também um livro de um soberano que quer impressionar, né, os seus amigos. Considerada a primeira grande obra científica sobre a colônia brasileira, foi editada e publicada em 1648 pelo cosmógrafo e diretor da Companhia das Índias Ocidentais, Johannes de Laet. Até ali, o autor do mais antigo livro Batavo sobre as Américas, publicado em 1625, o Novus Orbis. Ele era um dos diretores da Companhia das Índias, do Burô, chamado Conselho dos 19 Senhores, que era uma espécie de diretoria, né, da companhia. Né? Bom, era um grande mercador, mas um sábio, professor na Universidade de Leiden. Ele tem um texto, digamos, histórico, muito importante, que se chama História ou Anais dos Feitos da Companhia das Índias Ocidentais. O Brasil teve esse privilégio extraordinário de ter a sua paisagem retratada por artistas competentes europeus 200 anos antes dos Estados Unidos, por exemplo. A paisagem dos campos, vilas e cidades foram os cenários escolhidos por Franz Post para registrar o modo como a terra vinha sendo ocupada. O Post ele faz parte dessas primeiras gerações de paisagistas, e o Post então traz isso para o Brasil, que também é uma sorte, né, para
para a história da arte brasileira. Tem essa coisa atmosférica da paisagem holandesa, quer dizer, tem uma visão de conjunto em que você tem uma luz, né, específica, produzida. Base nesses estudos, né? E aí enchendo esse espaço com detalhes pitorescos, né, e interessantes da fauna e da flora. O exotismo e a variedade da natureza tropical inspiraram o jovem pintor Albert Eckhout a trazer ao primeiro plano associados a animais selvagens, feito a cobra, quer dizer, associando a um caráter que seria selvagem, bárbaro, sanguinário, né? E o índio vai, inclusive, se misturando, né? Então tem um processo de mestiçagem racial também envolvido, né? O índio vai ficando progressivamente civilizado, né, aculturado, né, pelos padrões ocidentais. Eles são índios imponentes, tem alguma coisa da imponência, né, da teatralidade do barroco, né, na maneira de se apresentar, né, de ocupar a tela. Né, você é um pintor do século do Rembrandt, por exemplo. Né, quer dizer, são aqueles personagens, né, de fidalgos, né, ou do Velázquez. Né. Então são personagens monumentais que querem afirmar uma autoridade. Muito interessante a gente ver esse padrão de autoridade sendo levado para o índio. Ele está mais trabalhando sob as ordens do Maurício de Nassau, quer dizer, está dando uma visão mais política, né, e artística mesmo. Né? Nos desenhos de Zacarias Wagner, os negros africanos, submetidos ao arbítrio da escravidão, ocupando os espaços urbanos e rurais. Eu acho que na lógica das pinturas, o negro ele é quase que chegando, ele está alguns degraus à frente, né, dessa barbárie, né, dos índios selvagens. Né. Aquele quadro do Zacarias Wagner, não é, sobre a Rua dos Judeus, Jordanstraat, que era o dos judeus do Recife. Nossa, aquilo é que ele chamou de mercado de escravos com razão, né? Porque a partir de 1642 os leilões de escravos vindos da Guiné de Angola eram realizados ali. Era um projeto comercial que não implicava em avançar territorialmente para o interior. Os holandeses acabaram estabelecendo uma meta que consistia em controlar as regiões litorâneas. Conquistaram também o Maranhão, conquistaram o Sergipe, conquistaram o Ceará durante um tempo. Nassau tentou conquistar a Bahia em 1638, fracassou. Havia também planos para se conquistar o Rio de Janeiro. Estendeu os tentáculos da Companhia de Comércio pela costa da antiga América Portuguesa e também pela costa da África Ocidental, que era vital para o fornecimento de escravos para a lavoura canavieira no Brasil.
Não era um projeto de povoamento, de ocupação, de colonização no sentido amplo. Os quadros do Franz Post nunca foram feitos para circularem no Brasil, eles foram feitos para circular na Europa. Não é? Eles são muito bonitos, hoje a gente tem eles em várias coleções brasileiras, mas eles foram feitos para divulgar a ação colonizadora holandesa no mundo onde os holandeses tinham seu interesse. Os desenhos do Eckhout foram depois dados de presente para o rei da França e foram desenvolvidas tapeçarias francesas com esses desenhos. É uma evidência de que essa criação não era feita para promover a terra do Brasil entre habitantes da terra do Brasil, era feita para promover a obra colonizadora de determinados estados colonizadores na própria Europa, entre outros estados colonizadores. Sérgio Buarque de Holanda que disse: toda essa monumentalidade do Brasil holandês não passava de fachada. Na realidade, ele estava fazendo tudo aquilo que fez pela Companhia das Índias Ocidentais, pelas condições ideais de seu governo, e para fornecer esse outro lado, né, de informação científica para o mundo letrado, intelectual holandês. Sérgio Buarque, aliás, foi um dos primeiros, em 1936, no Raiz do Brasil, a questionar o que já era mais ou menos uma ideia divulgada no meio intelectual brasileiro, de que se a colonização fosse feita pelos holandeses, o Brasil seria menos arcaico, menos problemático do que era. Graças à crônica produzida nesse período, é possível explicar os motivos que levariam o empreendimento holandês à deriva. O grande trunfo comercial da Companhia das Índias Ocidentais era o Nordeste, era o açúcar do Nordeste. Mesmo no governo Nassau, que foi o período mais pacífico do Brasil holandês, a produção de açúcar do Nordeste foi inferior ao que era antes da ocupação holandesa. Havia o problema da dívida dos senhores de engenho luso-brasileiros e holandeses também, que também eram devedores. Quando Nassau chegou, a agroindústria estava arruinada. Uma parte dos senhores de engenho, um terço ou até mais dos senhores de engenho, tinham se retirado para a Bahia e abandonado os engenhos. Houve também um fato fundamental, que foi a restauração portuguesa em 1640, a restauração do domínio espanhol. Os portugueses, então, trataram, uma vez restaurado Portugal, procuraram reaver as colônias que eles tinham perdido durante o período holandês. O próprio governo português tinha interesse em reaver, em instigar, em estimular uma revolta da comunidade luso-brasileira no Nordeste para expulsar os holandeses. E quando começou a guerra em 1645, ficou praticamente paralisada a produção de açúcar lá de Pernambuco. Quando em 45 começou a Revolução e já não houve a mesma quantidade de açúcar enviada para a Holanda, as finanças da Companhia das Índias Ocidentais foram à garra. Após longos anos de guerrilhas sangrentas, traições e ameaças de calote, dispondo de um exército improvisado, formado por índios, negros e mestiços, munidos de espingardas, espadas e arco e flecha, espanhóis, portugueses e luso-brasileiros impuseram a rendição das tropas holandesas em 1654. Mas a proeza de derrotar a maior potência econômica e militar do século XVII também pode ser explicada por razões políticas e comerciais nem tão heróicas como as dos primeiros personagens da história da construção da nossa nacionalidade. Desde a restauração do domínio espanhol em 1640, sob ameaça constante à integridade do seu próprio território, a coroa portuguesa atravessou anos em negociações com as Repúblicas Unidas dos Países Baixos, que resultaram na assinatura do Tratado de Haia, concluído em 1661. Segundo as narrativas remanescentes, a retomada do Nordeste brasileiro fora assegurada aos portugueses em troca do pagamento de uma fortuna equivalente a 80 toneladas de ouro brasileiro, paga em quase 40 anos de pouco suaves prestações. O modo português de governar
também ficou registrado nos relatos de mais um temido corsário francês chamado Duguay Drouin. Em 1711, dizendo-se a serviço da coroa francesa, Drouin fora incumbido de comandar uma esquadra que tinha a missão de invadir o Rio de Janeiro. E nas palavras do próprio cronista, num mundo novo, ir arrancar as riquezas dadas a mãos indignas de as guardar. Drouin se referia ao ouro já abundante que escorria das montanhas de Minas Gerais em direção àquela região do litoral. Até ali, um entreposto precariamente guarnecido. Depois do fracasso de idêntica tentativa, empreendida no ano anterior pelo compatriota François Duclerc, preso e assassinado em circunstâncias nebulosas pelas tropas portuguesas, Drouin invadiu, saqueou e sequestrou a cidade do Rio de Janeiro, libertando-a após 2 meses, mediante o pagamento de um resgate, cujo montante até hoje não pôde ser devidamente contabilizado. A partir do final do século XVI até o fim do século XVIII, o projeto colonial das coroas ibéricas no Novo Mundo foi alvo das espadas e das penas afiadas desses visitantes de ocasião. Reunindo as narrativas dos bucaneiros, corsários e piratas que aportavam por aqui, boa parte a serviço das coroas europeias, traziam, em sua grande maioria, críticas contundentes ao modo peculiar e pitoresco como os portugueses e espanhóis colocavam em prática a ocupação do continente sul-americano. Cavendish, Francis Drake, Lancaster, Dampier era bucaneiro na América Central. Então era um bucaneiro famosérrimo. O Piratas do Caribe é baseado nessa gente. É chamado pelo governo inglês para fazer suas viagens a mando do governo inglês, com aval e com dinheiro do governo inglês. Falou-se do índio no século XVI e depois foi-se falar do índio lá no romantismo, no século XIX. Lá no romantismo é que vai voltar a ideia do bom selvagem, do índio como a origem da nação, essa coisa toda. Isso é uma outra história. Só que, de repente, eles desaparecem dos relatos. E quem vai ocupar o lugar deles são os colonos, porque começam a se inaugurar as primeiras cidades e os viajantes passam a ser proibidos, desde 1591, a penetrar no interior do país. Então, o que você conhece do país é o litoral, são as cidades litorâneas. E cidades litorâneas já não tem índio. Os índios estão distantes já. Cidades litorâneas têm colonos. São os colonos formando a sua vida com seus escravos negros, na maior parte, que estão cada vez se avolumando mais nas cidades, e é isso que os viajantes vão ver. Nos outros relatos você percebe que o outro, o exótico, é o índio, né? Para os ingleses, aparentemente, principalmente depois da década de 1580, não. O exótico, o estranho, o outro, o inimigo são os portugueses e os espanhóis. Começa-se um padrão também. Que padrão é esse? Se a natureza é pródiga, o grande pecado, a grande mácula da terra é o colono. O colono não presta. O colono não presta por quê? Porque ele não trabalha. Não é? Ele tem uma vida totalmente desregrada, porque ele é envolvido completamente pela luxúria, porque ele é ciumento. Ele é mesquinho, porque ele guarda tudo para levar embora para Portugal. Ele é pão duro, indolente, ele vive miseravelmente, ele come pouco, ele é frugal. Os comerciantes não sabiam fazer conta. Os boticários não entendiam nada de ervas e de remédios. Ou seja, ele é um bárbaro sem etiqueta, sem nada. Por exemplo, se você quiser saber da mulher, o Laval, que passou em 1601 na Bahia, ele é decisivo, porque ele foi o primeiro a insinuar que a mulher brasileira era leviana. Então ele tem um papel enorme na construção dessa imagem da mulher, porque ele foi repetido. E depois ele foi repetido por um outro camarada famosíssimo, o James Cook. E aí pronto, você tem uma imagem consolidada. Há outros ingleses que são snobs, eles falam, procurei em vão uma livraria.
Isso é dito por vários, inclusive uma das mais ranzinzas, que é a primeira mulher a escrever sobre o Brasil, Madame Kindersley, já no 18, fala isso abertamente. Aqui não há qualquer possibilidade do indivíduo se ilustrar. Os ingleses têm esse discurso padrão, eles dizem, se essa terra fosse entregue a gente trabalhadora como os ingleses. Porque ela dá tudo, imagina se botar uns ingleses aqui. Instigando a cobiça dos rivais e abalando o orgulho e a autoestima dos nossos colonizadores, suas obras tornaram-se verdadeiros best-sellers. Os livros do Dampier, sobretudo o livro Viagem à Nova Holanda, que é uma grande descrição da Bahia. Por quê? Porque o Dampier é um Paulo Coelho do seu tempo. É um Paulo Coelho das navegações. É um homem lido em todas as línguas, que vem de uma barbaridade. Então o livro dele tem uma importância absurda para a consolidação de certas imagens, de certos estereótipos sobre o Brasil. De passagem pelo litoral da Bahia no ano de 1699, dedica um capítulo dos relatos de sua viagem descrevendo impressões sobre a capital da colônia, reunindo informações geográficas e um razoável inventário da flora e da fauna locais. Chama a atenção para o intenso comércio que movimenta os portos da capital e de outras regiões. Grandes comerciantes residem na Bahia. Encontrei aqui cerca de 30 grandes navios da Europa e muitas embarcações pequenas que correm a costa. Os estrangeiros quase não participam do comércio da Bahia. Tenho observado que tanto os portugueses quanto os espanhóis gostam de ostentar seus engenhos e grandes casarões. O número de escravos negros na cidade é tão elevado que já são maioria entre os habitantes. Muitos portugueses solteiros tomam as mulheres negras como esposas, embora saibam que correm o risco de serem envenenados por elas. Freycinet, ele vai para os portos de Chile, para os portos do Brasil, com o firme propósito de fazer espionagem. O famoso engenheiro militar francês, Amédée François Freycinet, esteve no Brasil por 2 vezes. Em 1712, aportou na ilha de Santa Catarina para reabastecer seus navios e seguir viagem até o Pacífico. Coletou informações geográficas e científicas sobre a ilha. E também descreveu o estado primitivo e o isolamento em que se encontravam os habitantes do lugar. Ficamos surpresos com a desconfiança dos habitantes, assustados pela notícia da tomada do Rio de Janeiro, que Messier du Roy tinha recém-assaltado e pilhado. Havia então 147 brancos, alguns índios e negros libertos. Em tão grande carência de todas as comodidades da vida, que em troca dos víveres que nos traziam, não aceitavam dinheiro, dando mais importância a um pedaço de pano ou fazenda para se cobrirem. Quase ninguém usa meias ou sapatos. Sua segunda passagem pelo Brasil se deu em 1714 pela Bahia. Pelas ruas só se veem as figuras hediondas dos negros e das negras. Acreditem, há lojas repletas desses pobres infelizes, expostos nus e que podem ser comprados como animais. A gente rica nunca anda a pé. Os habitantes daqui têm vergonha de utilizar as pernas que a natureza lhes deu para caminharem. Deixam-se molemente carregar numa espécie de cama feita de tecido de algodão, que 2 negros levam sobre a cabeça ou sobre os ombros. Os portugueses são tão ciumentos que mal permitem que suas mulheres frequentem a missa nos dias de festa e nos domingos. Não obstante todas as precauções, elas são quase todas libertinas e sempre encontram meios de iludir a vigilância de seus pais e maridos. Não existe uma discriminação de raça nesse caso, não. Todos estão sujeitos a esse destempero sexual.
todos. O clima quente ajuda, uma certa flexibilidade moral, a igreja é muito tolerante, enfim, você tem milhares de razões atribuídas nas narrativas de viagem para isso. Mas todos são unânimes em dizer que existe uma flexibilidade sexual muito grande, que as mulheres são fáceis, mantêm muitos amantes, que os maridos têm práticas, inclusive algumas antinaturais, segundo as expressões de época. Um comerciante francês chamado Gentil de la Barbinet também registrou em cartas suas 2 passagens pelo Brasil entre os anos de 1714 e 1717. Os reis da Espanha e de Portugal são senhores de um novo mundo, onde a terra gera no seu seio ouro e prata. Tamanha abundância tornou seus povos indolentes. A natureza parece uma mãe para esses bárbaros e trata-nos como uma madrasta. O Brasil, a bem da verdade, não passa de um refúgio de ladrões e assassinos. Não se nota no país qualquer subordinação, qualquer obediência. Os costumes nesse país são corrompidos e os homens não ruborizam por nada. As mulheres não são menos debochadas. Publicamente vivem de maneira completamente desregrada. Partimos na companhia do vice-rei e de toda a corte. Próximo à igreja de São Gonçalo, nos deparamos com uma impressionante multidão que dançava ao som de suas violas. O vice-rei foi obrigado a dançar e pular. Tivemos nós mesmos que entrar na dança por bem ou por mal. E não deixou de ser interessante ver numa igreja padres, mulheres, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados. A promiscuidade é um problema grave do país, porque leva à luxúria, leva ao pouco apreço pelo trabalho, leva ao excesso de vaidade, e esse excesso de vaidade é terrível quando se trata de condução da vida cotidiana, etc. Então, essa é a grande mácula do colono. O colono é destemperado e preguiçoso. O cientista e escritor Charles-Marie de la Condamine, em sua atribulada missão científica ao Peru entre os anos de 1735 e 1744, foi um dos pioneiros e exploradores do extremo norte da colônia brasileira. Protagonista da descoberta da ligação entre os rios Orinoco e Amazonas, no emaranhado de afluentes chamado Canal do Cassiquiare, sua contribuição para a ciência, coletando informações sobre a flora, a fauna e a geografia das bacias do Grande Rio, contrastou com seu testemunho sobre o duvidoso encontro, no meio da longínqua floresta, com as mitológicas guerreiras amazonas, tribos de mulheres nuas e arredias, que até ali só povoavam o fértil imaginário dos homens do mar. Das dezenas de viajantes que aportaram nas praias brasileiras até o fim do século XVIII, nem mesmo navegadores lendários como o inglês James Cook e o militar francês Louis-Antoine de Bougainville conseguiram escapar à burocracia e à vigilância das autoridades luso-brasileiras. Proibidos de desembarcar, seguiram viagem levando, além de víveres e poucos souvenirs dos nossos exotismos, péssimas lembranças dos costumes da gente e da terra que encontraram por aqui. Boa parte da ideia que os europeus fizeram do Brasil durante pelo menos 300 e poucos anos saiu da pena de viajantes estrangeiros que passaram por aqui e que escreveram esses relatos apressados, alguns mais apressados, outros menos, alguns mais cuidados, outros menos, alguns mais detalhados, outros menos, mas foi da pena dessa gente. E como esses relatos foram fundamentais para os começos da nossa historiografia, então a nossa visão é muito marcada, né? Nossa autoimagem, digamos assim, né? Sobretudo nos
primeiros livros de história. A primeira elite intelectual que disse assim, nós somos brasileiros e pensamos o Brasil. A primeira elite que se entende como uma elite intelectual brasileira. Ela pensou muito pelo filtro dos viajantes. A identidade é construída, não existe uma identidade inata. Então, uma parte da construção da identidade são os relatos feitos de fora, não é, sobre o outro. A gente pensava que a questão da identidade fosse uma questão superada, mas a gente está vivendo um momento de tanta fragmentação, de tantas mudanças, né, nesse cenário globalizado, nesse cenário dito pós-moderno, né, as viagens se aceleraram muito e as mudanças, as diásporas, né, o tema da imigração, tudo isso mexeu de novo, basculou com a questão nacional, né? E a questão da identidade vem de novo à tona e a questão da identidade remete às viagens e remete também aos relatos que esses viajantes deixaram. Quem eu penso que eu sou? Quem eu penso que sou? Quem você realmente é? Quem eu penso que sou? Ai. Eu sou pequenininho, não ninguém. Às vezes a gente acha que se conhece muito, né? Eu penso que eu sou mais uma pessoa no mundo, no país. Olha, é difícil achar um defeito no brasileiro, sabe? Não acreditar nele. Muito problema na política, corrupção. Comprar e não pagar. Tudo tem seu jeitinho. Jeitinho brasileiro, é dar uma de esperto. É uma estratégia de fuga rápida. É ser passivo. Porque os rumos da revolução no fim de semana e na segunda esquece, né? Não adianta também só colocar a culpa nos políticos. Eles ficam gritando, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Prefere se preocupar com milhões gastando no estádio para a Copa. Faltam muitas coisas para ser brasileiro. Não que isso seja errado, mas que tem outras prioridades. As pessoas brigando por meu estado, não. O nosso país. Quando você se depara com outras situações, vivendo com outras realidades. Quando a gente viaja para o exterior, né? As pessoas falam, você é brasileiro? Eu sou. Essa é a amistosidade do povo brasileiro. E o samba, e o futebol, como é? Como é que um povo que sofre tanto consegue ser tão feliz e tal? Isso é ridículo, né? Um povo caloroso, que recebe bem qualquer pessoa. Não existe essa cultura lá fora. Você entra em conflito com a sua identidade, quem você realmente é. Apesar dos pesares, eu acho que o Brasil está vivendo um período bom. Nós já somos uma potência. Essa fama de vira-lata nossa já passou, né? Acho que eu não sou de lugar nenhum, eu sou cidadã do mundo, né? Eu não acharia ruim o Brasil deixasse de ser Brasil e passasse a ser parte de um mundo que é um mundo só sem fronteiras.